Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, meu Deus, será pregada nesse momento, meu Pai. Vidas, meu Senhor, sejam edificadas, meu Pai. Que vidas sejam alcançadas através da Tua palavra, meu Deus. A glória, a honra, o louvor, a exaltação é única e exclusivamente Tua, meu Deus. Quero te agradecer, meu Deus, por mais uma vez poder levar a Tua palavra, meu Deus, aos escolhidos dos últimos dias, meu Pai. Para mim é uma honra muito grande poder falar, anunciar a Tua palavra até que o Senhor venha. Te peço, Senhor, envia a Tua palavra revelada a rema com poder e autoridade, meu Deus. Que a Tua palavra vá, meu Senhor, e prospere naquilo que é mandada no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos amigos ouvintes do programa Templo Livre, a palavra de vida nesta noite está comigo. A palavra de vida que o Senhor colocou no meu coração está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Deus anima o seu escolhido. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jessurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá na sua mão que pertence ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará o futuro como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciar-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas, porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e sua força enfraquece, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com a linha, aplana-o com a plana, traça-o com o compasso, assim o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipestre e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer.
Então serve ao homem para queimar, então toma deles, se aquenta, os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dela queima no fogo, com a outra metade prepara carne para comer, e assa e farta-se dela. Depois diz: ora, já me aquentei neste fogo bom. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina, roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosques, e todas as árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza: seca-te, eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estava mais uma vez se apresentando ao seu povo. Deus estava chamando a atenção de Israel. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Deus escolheu uma nação na terra, a qual essa nação ela é monoteísta. Israel acredita que só existe um único e verdadeiro Deus. Por isso Israel foi escolhida para ser povo eleito, povo santo de Deus. Este povo, antes de ser criado, esta nação, antes de ser criada e desenvolvida por Deus, Deus está dizendo que criou e formou Israel desde o ventre.
e que ajudaria a Israel. Ele dizia: não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jessurum, a quem escolhi. Jessurum era um nome carinhoso que Deus dava a Israel. E ele diz: porque derramarei sangue sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você é servo de Deus? Então você é descendência escolhida por Deus. Deus está dizendo que, apesar da desobediência naquele tempo em Israel, porque isso aqui era um tempo onde Israel ainda não havia sido invadida pela Síria por Nabucodonosor. Mas Deus dizia a Israel que Israel se arrependesse, porque eles estavam adorando outros deuses. E Deus dizia: olha, vocês são criação minha. Vocês brotam como a erva, como o salgueiro junto ao ribeiro das águas. Ou seja, Israel tinha raízes em Deus. Israel tinha raízes profundas em Deus. E ele dizia: olha, vocês ainda vão dizer: eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na sua mão que pertence ao Senhor. Ele dizia: olha, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Apesar daquele povo não ter escolhido a Deus como o seu rei, Deus dizia a seu povo que ele era rei sobre Israel e que ele era o Redentor. Ele era o rei, ele era a autoridade máxima, ele era o Redentor, porque ele iria enviar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele também era o libertador. Por que libertador, irmão Wellington? Porque ele é o Senhor dos exércitos. Deus estava proclamando que Ciro libertaria o seu povo da escravidão de Nabucodonosor e dos assírios. Mais de 70 anos antes de Ciro nascer, Deus estava dizendo que Ciro libertaria o seu povo. Olha que Deus poderoso. E ele dizia: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isso é Deus falando, o Criador dos céus e da terra. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele dizia: eu sou o primeiro, o Alfa, e eu sou o último, o Ômega, e fora de mim não há Deus. E Deus dizia: e quem proclamará o futuro como eu? E anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Deus estava dizendo: quem vai anunciar essas coisas? Quem vai pôr tudo isso organizado na minha presença? Eu ordenei um povo eterno, eu ordenei a Israel. E ele estava anunciando as coisas vindouras e as quais ainda hão de vir. Vocês estão adorando outros deuses, Israel. Mas ele dizia: não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não
não vulo fiz ouvir e não vulo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Deus estava anunciando a Israel as consequências daquele povo de ter adorado a outro Deus de pau, de pedra e de metal. Ele estava anunciando o que iria acontecer centenas de anos antes de acontecer. Para quê, irmão Wellington? Para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. E Deus diz: porventura há outro Deus fora de mim? É Deus perguntando. Não há outra rocha, e a rocha está escrito com letra maiúscula, não há outra rocha que eu conheça. Deus estava fazendo menção a Jesus Cristo mais de 2000 anos antes de Cristo nascer. E ele dizia: olha, eu sou o único Deus. Sou eu que vou enviar a Jesus Cristo. E ele dizia: olha, todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidades. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Isso é Deus falando. E ele diz: olha, suas próprias testemunhas nada veem, nada entendem, para que sejam envergonhados. Isso é Deus falando. Quem forma um Deus, e Deus está escrito aqui com letra minúscula, isso é Deus falando. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Deus está dizendo que as imagens de escultura para ele não têm valor algum. Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levante-se e assombração e serão juntamente confundidos. Deus está dizendo que os artífices, os que fazem imagem de escultura, não passam de homens. Por que, irmão Wellington? Deus está dizendo que nenhum homem o formou. Ele é Deus na eternidade passada, ele é Deus hoje e ele sempre será Deus na eternidade futura, pelos séculos dos séculos. E olha que coisa interessante Deus fala. Deus diz que o ferreiro toma a tenaz, toma a sua ferramenta de trabalho e vai assoprando as brasas e vai dando forma com um martelo aquele metal e lavra com a força do seu braço. Deus diz que este homem ele tem fome e a sua força enfraquece. Não bebe água e desfalece. Depois ele diz que o carpinteiro estende a régua, desenha-o com a plana, traça os desenhos com o compasso, ou seja, ele forma uma imagem pequena, quando o nosso Deus, ele é um Deus gigante. A Bíblia vai dizer que os oceanos é como uma gota de uma água na mão de Deus. Olha o tamanho de Deus. Isso é Deus falando. Assim o faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa.
Aí Deus diz que este homem vai, corta para si cedros, corta para si madeira, corta também o cipestre, corta também o carvalho, que são árvores grandes, que são árvores com um tronco robusto. O lenhador vai na floresta e escolhe essas árvores. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, então toma deles, se aquenta e os acende e coze o pão. Deus está dizendo que o homem vai na floresta, derruba esta árvore, e desta árvore ele queima, faz carvão e cozinha um pão. Olha a lógica que Deus está usando. Depois de ter cozido este pão, nesta mesma árvore também faz um Deus com letra maiúscula e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. É Deus falando: olha, eu sou Deus por toda a eternidade. O homem sente fome, vai e derruba uma árvore, metade dela faz comida, faz carvão, queima a carne, cozinha a carne, e metade um Deus de madeira. Onde está a divindade deste Deus? Já que foi o Deus Todo-Poderoso que ordenou que as árvores crescessem, foi Ele, através da palavra dele, que criou as florestas. Aí o homem vai lá, derruba a madeira e diz que aquele pedaço de madeira é o seu Deus. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Eu estou lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Deus falando. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela. Depois diz: ora, já me aquentei neste fogo bom. Então do resto faz um Deus com letra maiúscula, letra minúscula está escrito, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina, roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. E Deus continua falando no versículo 18: nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Essas pessoas não querem entender que existe um Deus supremo. Deus está dizendo que os seus olhos estão tapados para que não vejam e os seus corações estão tapados para que não entendam. E Deus diz: olha, e nenhum deles cai em si e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Deus está dizendo: eles não têm entendimento para dizer, para pensar, para raciocinar. Olha, eu cortei essa árvore, metade dela eu fiz comida para mim, e do resto fiz uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao qual saiu de uma árvore. Deus está perguntando: você se ajoelharia a uma imagem que saiu de uma árvore? Deus está dizendo que isto é a abominação. E ele continua no versículo 20:
Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Isso é Deus falando. E Deus diz no versículo 21: lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porque és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Olha a analogia que Deus está fazendo. Deus está dizendo: olha, o homem corta uma árvore, metade dela usa como combustível para fazer sua comida e a outra metade ele faz uma abominação. Mas eu criei Israel. Lembre-se, Israel, que você é meu servo. Eu te formei. Não me esquecerei de você, apesar que nos dias do profeta Isaías o povo tinha se esquecido de Deus. Mas Deus estava dizendo que não se esqueceria de Israel. Versículo 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deus está dizendo que pagou um preço por Israel. Ele é o remidor de Israel. Ele está dizendo: torna-te para mim, Israel. Você é descendência de Israel, você é povo de Deus. Então Deus está dizendo: torna-te para mim, Israel, porque eu te remi. Cantai alegre vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se aí em Israel. Deus disse que o artífice pega a plana, pega o compasso e faz a imagem de escultura. Mas Deus está dizendo para que os céus cantem com alegria, que eles se alegrassem, inclusive as partes mais baixas da terra, os montes. Por que, irmão Wellington? Porque foi o Senhor que construiu os céus e a terra, todas as suas árvores, e ele diz mais uma vez que ele remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Versículo 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Deus está dizendo que Ele é o construtor do universo, que até aquela madeira em que metade foi cozida ou foi usada como combustível para cozimento e a outra metade para se fazer um ídolo, até esta árvore, Deus está dizendo que foi Ele que criou. Ele diz também que desfaz os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. O conhecimento dos sábios para Deus é loucura, porque Ele faz com que esses homens retrocedam, que esses homens voltem atrás.
Ele desfaz os inventores de mentiras. E quantas mentiras nós estamos vendo em nossos dias? Ele diz também que ele enlouquece os adivinhos. Por que, irmão Wellington? Porque Deus não usava os adivinhos. Muitos usavam entranhas de animais, fígado, rins. Mas Deus, ele quando queria falar com o seu povo, ele usava a boca dos profetas, como usou a boca de Isaías, diversas vezes dizendo: se arrependam e voltem para mim enquanto há tempo. Versículo 26. Que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e levantarei as suas ruínas. Deus, ele tem esse poder de refazer tudo que está destruído. De repente a sua vida está até sem sentido. Como não tinha sentido Israel e Jerusalém naquele tempo, porque eles tinham adorado a outros deuses. Ele estava dizendo: olha, eu confirmo a palavra dos meus servos profetas. E o que era que Isaías dizia? Se arrependa, ó Israel, porque a destruição virá sobre vós. E o povo não se arrependeu. Nós temos que saber que as nossas escolhas trazem consequências boas ou más. E pelo fato de Israel ter adorado a outros deuses, teria consequências sobre aquele povo, sobre aquela nação. Deus estava chamando o seu povo para o arrependimento. E ele dizia: Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e levantarei as suas ruínas. Muitas vezes passamos por dificuldades, muitas vezes a vida do homem é até arruinada. Muitas vezes o homem ele entra em decadência. Mas existe um Deus que, se você der lugar a esse Deus vai tirar você do opróbrio, e esse Deus vai tirar você desta ruína. Toma posse dessa palavra no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também diz: eu digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Deus, ele tem esse poder. Quem ele quer levantar, ele levanta, e quem ele quer, ele também abate. Ele está dizendo que ele diz às profundezas: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo: também a Jerusalém tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Deus estava proclamando que Ciro seria o libertador de Jerusalém dezenas de anos antes de Ciro nascer. Deus levantaria uma nação maior do que a nação de Nabucodonosor, só para livrar o seu povo. Deus está dizendo que Ciro cumpriria tudo que o coração de Deus queria fazer.
que ele destruiria a nação que levou Israel cativa. E ele disse que Jerusalém seria edificada e que o templo seria fundado. Porque na segunda invasão de Nabucodonosor, o templo, a habitação de Deus foi totalmente destruída. Era a presença de Deus que estava longe do seu povo por causa do pecado da idolatria. Mas Deus disse que Jerusalém seria edificada e que o templo seria fundado como realmente foi, depois de 70 anos de cativeiro. E até aqui me ajudou o Senhor.